Você é hipertenso e já ouviu inúmeras vezes de profissionais da saúde que é importante fazer exercício físico, que o exercício físico proporciona vários benefícios para a saúde do hipertenso, mas até hoje você não sabe quais são esses benefícios? Uma das formas de se motivar a fazer qualquer coisa, aprender uma língua, praticar exercício físico, é você saber quais os benefícios você vai ter a partir daquela prática. Pensando nisso, pensando em te motivar a iniciar uma prática física, eu preparei 10 benefícios que o exercício físico proporciona para hipertensos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello e hoje eu vou falar sobre os benefícios do exercício físico para os hipertensos. O primeiro benefício, qual que seria? O primeiro benefício é a diminuição da pressão arterial após o exercício. É um efeito que a gente chama de efeito hipotensor pós-exercício. O que acontece? Após as sessões de treino, após uma sessão de treino, já acontece a diminuição da pressão arterial. Esse efeito já é muito conhecido e estudado pela ciência, mas ainda não há um esclarecimento de qual mecanismo que leva a essa diminuição da pressão. Mas já é certo que o exercício físico pode sim diminuir a pressão arterial em apenas uma sessão de treino. Então o exercício físico é muito eficiente e vai ajudar muito no controle da pressão arterial. Então logo após uma sessão de treino, você pode permanecer algumas horas com a pressão arterial mais baixa. Isso é excelente e esse efeito pode perdurar com a regularidade, ou seja, se você continuar treinando, esse efeito de hipotensão, de diminuição da pressão vai se manter. O segundo benefício é a diminuição de medicamentos. Geralmente, quem faz prática de atividade física regular, hipertenso, diminui a quantidade de medicamentos que são utilizados para controlar a pressão. Por que acontece? Para controlar a pressão, tem pessoas que utilizam 2, 3 medicamentos, porque o controle da pressão ele acontece de várias formas, com vários mecanismos. Então, muitas vezes o médico ele vai utilizar de vários medicamentos, 2, 3 medicamentos, para controlar a pressão, para atingir diferentes mecanismos. Então, com a prática regular de exercício físico, pode ser que a pessoa passe de 3 medicamentos a usar 2, de 2 a usar 1 medicamento, se ela usa 1, e eventualmente pode ser que ela fique até sem usar o medicamento. Mas para que aconteça esse controle de regulação de medicamento, a quantidade de medicamento, aí tem que ser feito um trabalho em conjunto com o seu personal, ou você relatando com o seu médico, você fazendo exames, tudo sempre bem controlado e bem acompanhado para que você não corra riscos e você tenha a sua pressão mais estável. Vamos para o terceiro benefício então. O terceiro benefício seria a angiogênese. O que é a angiogênese? A angiogênese é a criação de novos vasos sanguíneos, ou seja, na região periférica, muscular, no cérebro e nos órgãos, você vai ter mais vasos sanguíneos. Isso vai melhorar a distribuição do sangue. É a mesma coisa de você imaginar a tubulação de água. Se você colocar um grande volume de água num encanamento só, ele vai aumentar a pressão. Se você distribuir em vários canos, essa pressão vai diminuir. A nossa corrente sanguínea é similar a esse processo. Você aumentou a quantidade de vasos, você vai provavelmente diminuir a pressão nesses vasos. Outro benefício que o exercício físico proporciona é a diminuição da frequência cardíaca. Com o treinamento, seu coração fica mais eficiente, então ele precisa bater menos para produzir o mesmo esforço. E há uma tendência de quanto maior a frequência cardíaca, maior a pressão. Então, se você diminui a frequência cardíaca de repouso e até mesmo durante o exercício físico, você também diminui a tendência de aumento de pressão arterial. Então, você vai conseguir controlar mais a sua pressão arterial. Outro benefício do exercício físico é a diminuição do estresse. Por que a diminuição do estresse vai ajudar na hipertensão? Com o estresse você aumenta muito a produção de cortisol, e o cortisol é um hormônio que causa vasoconstrição. O que é vasoconstrição? É você ter o espaço do vaso sanguíneo retraído, ele vai diminuir esse espaço, então terá menos espaço para o sangue passar e vai aumentar a pressão naquele vaso. Outro benefício é aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico. O que é a biodisponibilidade?
A biodisponibilidade é aumentar a disponibilidade biológica, ou seja, o óxido nítrico ele estará mais disponível para utilização na corrente sanguínea. E o que o óxido nítrico faz? Qual que é a função dele? A função dele é vasodilatadora, ou seja, ele vai abrir o espaço ali onde passa o sangue, nas artérias, então o sangue vai passar com mais facilidade. Isso vai fazer com que diminua a pressão arterial, contribuindo mais um benefício aí para quem é hipertenso. Outro benefício é aumentar os hormônios que causam bem-estar, como dopamina, serotonina e endorfina. Esses hormônios vão contribuir também para esse processo de vasodilatação, diminuindo a pressão arterial. Outro benefício é a diminuição da gordura corporal, o emagrecimento. Por que que o emagrecimento e a diminuição da gordura corporal vai ajudar na diminuição da pressão arterial? O acúmulo de gordura, o excesso de gordura, ele pode prejudicar a circulação sanguínea. A gordura ela pode se acumular ali na artéria e esse acúmulo diminui o espaço onde vai passar o sangue, aumentando a pressão arterial. Outro benefício é o aumento do HDL. O HDL é conhecido como colesterol bom. Esse colesterol ajuda no transporte de outros colesteróis que ficam ali na corrente sanguínea, diminuindo a aderência de outros colesteróis ali na artéria. Essa afinidade do LDL às artérias pode promover a produção de placa nas artérias. E essas placas diminuem também o espaço onde vai passar o sangue e aumenta os riscos de eventos como AVC e infarto. Então, o aumento de HDL ajuda na diminuição da pressão arterial. O 10º e último benefício seria a diminuição de açúcar sanguíneo, a diminuição da glicose sanguínea. Isso é muito importante para os diabéticos também, sendo que quem tem diabetes provavelmente tem mais facilidade, tem propensão a ter hipertensão. Por quê? O acúmulo de glicose sanguínea ele leva à reabsorção de sódio e água e também ele causa rigidez nos vasos. Então, se você tem rigidez nos vasos e ele não funciona de forma eficiente, ele vai aumentar a pressão. E se ele tem uma reabsorção de sódio, o sódio é vasoconstritor, ou seja, ele vai diminuir o espaço onde passa o sangue. Isso contribui para o aumento da pressão arterial. Então, se você diminui o índice glicêmico, se você diminui a glicose, o açúcar do seu sangue, você vai contribuir para a diminuição da pressão arterial. Um ponto importante a salientar aqui é que durante o exercício físico, a pressão arterial e a frequência cardíaca aumentam. Por quê? Porque você está fazendo um esforço físico, você está tendo contração muscular, você está se exercitando. Então, para o seu corpo responder a esse esforço, ele aumenta a frequência cardíaca e a pressão, para distribuir mais sangue para os músculos, para você ter aquela atividade de forma eficiente, para você ter oxigênio, ter nutrientes e ter energia para produzir aquele movimento. Então é normal que durante o treinamento e durante o exercício a pressão arterial suba junto com a frequência cardíaca. Porém, depois do treinamento, como eu falei, como primeiro benefício, há essa diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca. E aí, pessoal, vocês gostaram de saber esses benefícios do exercício físico? Você conhecia todos esses benefícios? Teve algum benefício que foi novidade para você? E agora você quer saber como fazer o treinamento físico, qual a intensidade do treinamento, qual é a frequência semanal e como você deve fazer o treinamento para ter esses benefícios? Acompanhe aqui o canal que no próximo vídeo eu abordarei essa temática. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para os seus amigos para que ele possa ajudar mais pessoas e para que esse conteúdo cresça. E me acompanhe também nas outras mídias sociais. Você quer mensagens exclusivas minhas? Acesse meu canal no Telegram. Você quer um pouco da minha vida pessoal? Acesse meu perfil no Instagram. Você quer todo o conteúdo no local só? Acesse nossa página no Facebook. Todos os links das mídias estarão disponíveis aqui embaixo. E é isso, pessoal. Um abraço, até mais!